Bom dia, professora! Bom dia, alunos do 8º ano. Estamos chegando já no final do ano, né? Estamos já no mês de dezembro. Então, eu vou comunicar a vocês os assuntos referentes à nossa segunda avaliação de religião. E, no caso, temos aqui História da Religião na Idade Média, né? Irmandade Religiosa, que foi um assunto já referente à primeira avaliação. Aí eu vou colocar algumas coisinhas, mas não se preocupe que vai ser light para vocês, né? Obrigado, professora. Temos também liberdade religiosa. Como os assuntos anteriores eu já comentei bastante, esse assunto de liberdade religiosa que eu vou comentar um pouco mais, tá certo? Bora rever aí um pouco sobre liberdade religiosa? Vamos sim. Definição de liberdade religiosa. A liberdade religiosa deriva da liberdade de pensamento, uma vez que quando é mantida, exteriorizada, torna-se uma forma de manifestação do pensamento. A liberdade de culto abrange a liberdade de orar e a de praticar atos próprios das manifestações exteriores em casa ou em público. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos 58 Estados, membros conjuntos das Nações Unidas, em 19 de outubro de 2004, no Palais de Chaillot, em Paris, França, definia a liberdade de religião e de opinião no seu artigo 18, citando que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Os artigos 19 e 20 estão associados à liberdade religiosa conhecida internacionalmente pela sigla FORB, Freedom of Religion or Belief. A importância da liberdade religiosa é que ela é um direito, né? É um direito inerente à condição humana. É um direito inerente à condição humana. A religiosidade possui importância jurídica graças a princípios constitucionais de liberdade que durante as eleições de 2018, por diversos momentos, estiveram misturados ao debate político. O direito à liberdade é algo que praticamente define o ser humano, o valor de ser humano, o valor da vida humana. A liberdade de professar qualquer religião, de realizar cultos ou tradições referentes a essas crenças, de manifestar-se em sua vida pessoal, conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças, seria de modo simples a definição sobre a liberdade religiosa. Ela compreende outras liberdades também. A liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de organização e liberdade de expressão. Ela abrange a liberdade de escolha da religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de não aderir a religião alguma e liberdade de ser ateu. Olha aí. Ok, aí você já observa a importância mesmo, como o ser humano é livre para escolher a sua própria religião, né? Não é porque meu pai e minha mãe seguem determinada religião que eu tenho que seguir. Eu costumo sempre refletir com relação a isso, porque quando eu era pequena, tinha 9 anos, 10 anos, eu seguia um parâmetro da religião dos meus pais. A partir do momento que eu fiquei adulta, aí eu consegui conciliar outras religiões na minha vida. Uhum. E a história da religião na Idade Média, professora? O que a gente pode ver sobre a história da religião na Idade Média? A senhora passou... Esse assunto aí, com relação à religião na Idade Média, já foi contextualizado. Eu estou refletindo mais, porque eu estou focando agora sobre liberdade religiosa. Entendo, é praticamente uma revisão do assunto para fixar ainda mais. Isso aí. Entendo. A definição da religião na Idade Média é que, basicamente, na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Era detentora do poder espiritual, a igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento das pessoas. A igreja também tinha um grande poder econômico, pois possuía terras e em grande quantidade, e até mesmo servos trabalhando nelas. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros, e a Bíblia e alguns outros livros religiosos. Com a expansão do feudalismo por toda a Europa medieval, observamos a ascensão de uma das mais importantes e poderosas instituições desse mesmo período, a Igreja Católica. Aproveitando-se da expansão do cristianismo observada durante o fim do Império Romano,
a igreja alcançou a condição de principal instituição a disseminar e refletir os valores da doutrina cristã. Pois é, podemos observar que o Brasil foi colônia de Portugal há um grande tempo, né? Um grande tempo nessa época, o Brasil sendo colônia de Portugal. Com isso, o que aconteceu? Os portugueses trouxeram sua religião para aqui, para o Brasil, e eles queriam que os índios, os negros, aderissem a essa religião, que no caso seria o quê? A religião católica. Só que alguns, né? Ou seja, a maioria não aceitavam isso, né? Por esse motivo que havia o conflito entre escravos, né? E até mesmo os índios. Isso porque eles tinham a sua própria religião. E eles tinham a liberdade de escolha, né? Observe que essa questão de religião, de liberdade religiosa que nós estamos tratando agora, hoje ainda acontece. Com certeza. Temos aí grandes casos de intolerância religiosa, execuções, algo que infelizmente nos persegue até hoje, mesmo sendo tão arcaico. Pois é. Nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Estamos no século XXI, mas essas coisas ainda acontecem aí, né? A intolerância religiosa está aí inserida em vários contextos da sociedade. É isso mesmo? Sim, senhora. Observe aí, vocês procurem estudar os textos já dado, procure ver também as atividades dadas para poder estudar, para ter sucesso nessa avaliação. Tenho certeza que quem acompanhou os conteúdos, as atividades, vai ter uma boa nota nessa avaliação. Muito obrigado, professora. Tenha um bom dia. Até breve. Bom dia para todos.